Bom, eu sou o Pedro Noel, trabalho na First Draft. Hoje me acompanha o Sérgio Liedtke, o editor do Projeto Comprova no Brasil. Antes de passar a palavra para o Sérgio, eu vou explicar um pouco para vocês o que é a First Draft, e aí o Sérgio vai explicar um pouco melhor sobre o Projeto Comprova e a importância do monitoramento das redes sociais no contexto do combate à desinformação no Brasil. Bom, a First Draft é uma organização com base em Londres, que, de maneira geral, luta contra a desinformação, né, as notícias falsas, a nível global. A gente faz isso de 3 maneiras. A primeira maneira é através de projetos, então a gente dá suporte, a gente dá apoio ao jornalismo para melhorar as práticas de investigação e aplicar princípios e estratégias que são inovadores. Então, por exemplo, o Projeto Comprova no Brasil, que o Sérgio vai explicar para vocês, é um dos tipos de projetos que a gente apoia, né, que são coalizões de meios de comunicação, para que eles trabalhem juntos, investiguem juntos, com uma certa metodologia, para combater de maneira colaborativa, através do jornalismo profissional, o fenômeno da desinformação. A gente tem projetos em outros países, como na Europa, na América do Sul, na Ásia, nos Estados Unidos. O Comprova é o projeto que a gente mais apoia, ou especificamente apoia no Brasil. Outro modo que a gente tem para combater a desinformação é a pesquisa. Então, a gente conduz pesquisa para estudar como a desinformação online se espalha e como criar e como desenvolver técnicas para combater a desinformação. Então, a gente trabalha com universidades, com centros de ensino, para desenvolver isso, metodologias e material, evidências, material empírico para combater a desinformação. Terceiro método que a First Draft tem é a formação, que, por exemplo, esse webinar faz parte desse terceiro tipo, que a gente dá treinamento ao público, aos jornalistas, a investigadores, né, treinamentos online, offline ou presenciais. Esses treinamentos são todos baseados no material que a gente cria com pesquisa e na experiência que a gente adquire através de projetos. Eu vou passar agora então a palavra para o Sérgio, que ele vai explicar o que é o Projeto Comprova e isso vai falar um pouco da importância do monitoramento nas redes sociais. Perfeito. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco mais da nossa experiência já, né, com o trabalho de verificação. O Projeto Comprova, para quem não conhece, é uma coalizão de veículos formada por 24 veículos de comunicação no Brasil. Esses veículos trabalham colaborativamente e remotamente, linkados a uma redação central com alguns editores. Nessa redação eu estou, e a gente verifica conteúdos duvidosos que são compartilhados nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem sobre algum tema específico que tenham muita viralização e que não tenham sido produzidos por autoridades, por pessoas públicas, nem por veículos de comunicação. O Comprova começou em 2018, fazendo a verificação de conteúdo suspeito sobre as eleições presidenciais. No ano passado, a gente retomou o projeto por uma segunda fase, fazendo verificação de temas e conteúdos relacionados a políticas públicas do governo federal. E para 2020, a ideia é que a gente voltasse a fazer isso, provavelmente em maio, e depois desse continuidade fazendo um trabalho de verificação de conteúdos que envolvam as eleições municipais. Nós fomos atropelados pela questão do coronavírus, abrimos uma espécie de expediente especial para tratar exclusivamente de coronavírus, e provavelmente a gente vai... Já estamos na terceira fase, a gente começaria a terceira fase em maio, já começamos agora, mas ainda estamos exclusivamente checando conteúdo sobre coronavírus. O que eu gostaria de falar sobre a importância do monitoramento é porque no Comprova a gente acha isso tão importante que a gente centraliza, é o único trabalho que é realmente centralizado no Comprova, embora todos possam ajudar sugerindo conteúdos, né?
o que eu gostaria de chamar a atenção, o Pedro vai falar muito sobre ferramentas, sobre tipos de conteúdo que a gente encontra na web, mas chamar a atenção por uma coisa que eu acho fundamental, que é o planejamento. O planejamento para monitoramento ele é fundamental. E como é que a gente tem feito isso no Comprova? A gente tem sempre feito uma análise, uma avaliação de cenários. E aí todos os cenários que envolvem um determinado tema. No caso de coronavírus agora, a gente fez uma análise do cenário político, e ele foi muito importante porque a política determina muito da desinformação que acaba circulando nas redes. A polarização, ela também se vê nos conteúdos que estão relacionados ao coronavírus e à Covid-19. O cenário econômico, porque o cenário econômico também tem movido a criação de desinformação, de conteúdos duvidosos, na medida em que existe uma parte importante da sociedade que não está satisfeita com o isolamento, com as políticas públicas que são adotadas no combate ao coronavírus. O cenário da saúde ele é muito importante, na medida em que a gente precisa ter um entendimento de como a saúde está estruturada no país, quais são os estudos e quais são as autoridades nesse assunto e tal. E há uma série de outros cenários da tecnologia, das plataformas, como elas atuam nisso. Por que é importante fazer essa análise de cenários? Porque é nessa análise de cenários, olhando para tudo isso, que a gente vai selecionar alguns pontos que são muito importantes para o monitoramento. Primeiro, quem são os alvos, né? Quem são os alvos de ataques, de desinformação, de teorias de conspiração e tal? Quem são aqueles personagens, os atores que podem fazer os ataques, né? Quem são os que vão destinar algum conteúdo de desinformação que vai atacar outros entes, outras instituições, né? Outro é entender, bom, quais são os temas que estão em jogo, né? Quais são as palavras-chave, as hashtags que a gente vai precisar monitorar. E esse é um tema que é muito importante de se dar, de se fazer no planejamento, mas de se manter sempre atualizado, né? A desinformação, a gente já falou em outros momentos, ela segue muito a agenda pública, e essa agenda ela vai mudando diariamente, e as palavras e os temas que são tratados nessa agenda pública mudam também. Então, tem alguns que precisam ser trazidos para o nosso monitoramento. É muito importante que a gente faça isso. Definido isso, a gente também consegue fazer a verificação de que grupos, de que páginas, de que perfis, que atores atuam nas redes sociais, que grupos são esses que acabam compartilhando essa informação que é duvidosa e que vai ser, de certa forma, matéria-prima do nosso trabalho de monitoramento e de verificação. E, por último, decidir quais são as plataformas, né? Para aquele tema escolhido, para aqueles temas escolhidos, quais são as plataformas que a gente vai utilizar. É muito importante na análise de cenários a gente olhar para isso. Eu queria chamar a atenção disso antes que o Pedro começasse, porque me parece ser fundamental para facilitar a vida depois. Pedro, contigo. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Antes de passar para essa próxima fase, a próxima etapa do webinar, que vou falar dos princípios de tipos de desinformação, só deixar claro que vocês podem a qualquer momento fazer perguntas através do chat ou do botão de pergunta e resposta, e durante as pausas eu vou responder e vou abrir a mais perguntas também, e o Sérgio, que puder, ele vai responder eventualmente pelo chat, tá? Mas a qualquer momento vocês podem perguntar coisas. Antes de a gente começar, eu vou fazer um breve resumo dos principais tipos de desinformação que a gente detectou na First Draft. Vocês devem achar estranho porque eu usei antes de desinformação e agora eu uso misinformação. Na First Draft, a gente define de duas maneiras o fenômeno da desordem informacional, que é a desinformação e a misinformação. Então, a desinformação é o ato proposital de um ator, tá? Um ator, principalmente um ator online, digamos, de criar um conteúdo enganoso, criar um conteúdo que com o propósito de confundir as pessoas, seja por qual motivo for. A misinformação é quando o público tem acesso a esses conteúdos criados por esses atores e começa a se confundir ou acreditar naquele conteúdo sem saber que ele é um conteúdo de desinformação, certo?
Então, bom, são esses dois tipos, a misinformação e a desinformação. Então, eu vou falar agora dos principais tipos de misinformação, certo? Que é basicamente, bom, que é isso, é quando as pessoas têm acesso a uma informação e não sabem que aquela informação foi feita para ser enganosa e acabam muitas vezes não só acreditando, mas também compartilhando essa informação específica, esse conteúdo desinformativo específico. Tem 4 tipos de misinformação sobre o coronavírus, 4 tipos principais que a gente detectou a nível internacional. Pode ser que no Brasil algo disso mude, mas a um nível internacional, mais ou menos, gira em torno desses eixos, que é a origem do vírus, né? Provavelmente você já deve ter tido acesso a mensagens, né, ou de WhatsApp, ou posts no Facebook, em outras redes sociais com conspirações ou teorias, digamos que no mínimo rebuscadas, ou difíceis de acreditar, ou até fáceis de acreditar, mas teorias que não condizem com o que especialistas ou cientistas dizem sobre a origem do vírus. Por exemplo, que ele foi criado, não sei, pelo Bill Gates ou num laboratório na China e tal. Esse é o primeiro tipo que a gente detectou. O segundo tipo é sobre como o vírus se espalha, né? Se ele se dissemina pelo ar, se ele se dissemina por beijo, por saliva, por toque, pelo que seja. Então tem muita desinformação sobre isso ainda. Sobre os sintomas de tratamento, né? Teoria de que dá para curar com chá de alguma planta específica, com alho, com limão, com álcool, né? Então tem vários tipos de conteúdos enganosos que oferecem uma cura que não é cientificamente embasada para o vírus. E a quarta tipo é como as autoridades e as pessoas reagem a esse vírus, né? Então, coisas que as pessoas, vídeos de pessoas fazendo coisas na rua, que teoricamente são porque elas estão num contexto de desespero, ou num contexto de apreensão, ou num contexto em geral, dentro do contexto do coronavírus, ou também informação sobre como as autoridades, o que elas disseram, como elas reagiram, o que elas fizeram, né, em relação ao coronavírus. Então, detectou a nível global esses quatro tipos. Depois, esses 4 tipos, esses 4 eixos, digamos, eles vão encaixar em alguns tipos de desinformação. A primeira é a sátira ou a paródia, né, que é o quê? Que é um conteúdo que ele originalmente foi feito para ser uma brincadeira, mas que muitas vezes ele termina confundindo as pessoas. Tá? No caso, por exemplo, que eu dou agora é um vídeo da Dilma no TikTok, que está editado e tal, para dar um contexto errado a uma fala de uma manifestação pública dela em relação ao vírus. Por que a gente encaixa a sátira ou a paródia como um conteúdo de desinformação? E ainda que ele não tenha sido feito com a intenção de enganar as pessoas, porque mesmo que às vezes você não tenha intenção, como é nesse tipo de conteúdo, as pessoas acabam sem saber se enganando com o conteúdo. Quando elas não sabem que ele é realmente feito para ser divertido ou como brincadeira, quando ele não tem, mesmo se ele não tem pretensão de ser verossímil ou de ser verídico, ou de dar uma sensação de informação para as pessoas, muitas vezes ou pessoas se utilizam desse conteúdo para enganar outras, né? Espalham como se fosse verdadeiro, ou até mesmo as pessoas acessam uma conta de paródia ou um perfil de paródia e não sem saber que esse perfil é dedicado a isso, a brincadeira. Então, bom, conexão falsa, né? Que você pega às vezes fatos que são verdadeiros e junta eles para dar uma sensação que é enganosa. Então, isso é um debunk, né? Que a gente chama um desmentido feito pelo Comprova. Né, a imagem de repórter com traje de proteção contra o coronavírus é tirada de contexto para atacar a mídia. Então, ainda que tenha sido verdadeiro, que o repórter, que seja um repórter, que ele esteja com a roupa de proteção, a conexão entre os dois fatos não é verdadeira, não tem nenhuma evidência disso e, portanto, foi desmentida pelo Comprova. Esse é outro caso de conexão falsa. Limão com bicarbonato não cura e pode fazer mal à saúde. Então, ainda que o limão seja bom para a saúde, ainda que às vezes limão com bicarbonato seja bom para algumas coisas para a saúde, ele não cura o Covid. Então, também é uma conexão falsa. O mesmo aconteceu com alho, com gengibre e essas coisas. Embora sejam às vezes combinações ou substâncias que podem ajudar para algumas coisas, isso não significa que essas substâncias também seriam, ou essas misturas também seriam boas para ou algum tipo de cura para o coronavírus, para o Covid-19.
Conteúdo enganoso, que às vezes é um conteúdo que também muitas vezes apresenta, ele se baseia em fatos que são, digamos, verídicos, mas ele dá uma sensação enganosa. Então, esse gráfico, se vocês verem, por exemplo, ele fala de casos de testes positivos nos Estados Unidos, dividido por estados, tá? Qual é a sensação que as pessoas têm? Até eu, quando olhei isso pela primeira vez, falei, tem mais casos, né? O Nova York tem muito mais casos que Porto Rico ou a Virgínia Virgínia Ocidental. Na verdade, esse gráfico, ainda que se baseie realmente no número de testes feitos, de testes positivos feitos no dia 19 de março, ele não leva em conta quando os testes começaram a ser feitos, porque às vezes pode ser que num outro estado, por exemplo, que aquele apresenta como tendo menos testes positivos, começou a fazer testes há muito menos dias do que Nova York, por exemplo. Ele não leva em conta o acesso aos testes, por exemplo, se o governo subsidia testes, se esses testes custam dinheiro, então teria que estar relacionado também a uma espécie de análise de poder aquisitivo de cada estado, porque se tende a que num sistema público, por exemplo, como é dos Estados Unidos, as pessoas que mais têm dinheiro tendem a fazer os testes, né? Então, muitas vezes, o número de testes não reflete o número de infectados, ele reflete o poder aquisitivo de um certo estado, tá? Então, esse é o tipo de conteúdo enganoso. Então, por mais que esses dados sejam verdadeiros, que no dia 19 de março esse seja o número de testes, ele é apresentado de uma forma totalmente enganosa para induzir uma interpretação errônea do que ele está apresentando, do que ele pretende apresentar. Aqui é a mesma coisa, também número de testes e em comparação com estados, né? Aqui você vê Nova York, parece que na época estava muito, em relação aos outros estados, estava muito à frente e tal, e é um gráfico que também não leva em conta esses aspectos que eu falei, aspecto de poder aquisitivo, aspecto de políticas estatais de aplicação dos testes, quando a crise chegou nesses estados, quando os testes começaram a ser feitos, etc. Conteúdo falso, né, que digamos é uma definição mais assim mais rebuscada para mentira. Então, por exemplo, esse é um desmentido feito pelo Comprova, áudio no qual um suposto médico do hospital no Rio de Janeiro defende o fim da quarentena tem informações falsas. Então, basicamente, é um áudio falso um áudio que apresenta informação falsa, que usa a autoridade de uma pessoa que teoricamente trabalharia no hospital para dizer coisas que simplesmente não são verdadeiras. Aqui é a mesma coisa, o exemplo do médico também se aplica ao contexto falso, porque ele dá uma falsa impressão e faz uma análise falsa. Muitos desses casos de desinformação que eu estou dando agora, eles se misturam. Às vezes não é só 100% um tipo ou 100% outro, mas são misturas de estratégias desinformativas que são presentes em uma peça só. Conteúdo impostor, que é quando uma publicação ela se aproveita da autoridade moral, política, social, religiosa de quem quer que seja, ou de uma pessoa, ou de uma instituição, de um governo, para dar uma informação que, na verdade, não condiz, ou ela induz pessoas a terem uma interpretação, ou terem uma ação usando a autoridade moral de uma outra pessoa. Então, por exemplo, se eu boto um tweet falso dizendo que eu sou uma celebridade, por exemplo, e isso as pessoas vão acreditar de maneira diferente do que se eu botasse esse tweet no meu nome, por exemplo. Então, nesse exemplo também, que é um desmentido do Comprova, é um formulário que diz que ele é do Programa de Auxílio Emergencial do 2020 para o Covid. É um post que pede para as pessoas botarem dados pessoais e tal, para receberem um benefício de emergência. Então, ela se usa dessa autoridade moral de um programa governamental de combate, de ajuda emergencial, para simplesmente fazer com que as pessoas se cadastrem num site de origem duvidosa e botem seus dados pessoais lá. Conteúdo manipulado, que é um conteúdo que muitas vezes a maioria das vezes ele é manipulado mesmo no sentido de a imagem manipulada com Photoshop, ou um áudio manipulado com programas de edição de áudio. Então, nesse caso, vocês veem aqui sendo apresentado como um político do Sudão, como ele se encontrou com um político da China. Então, teoricamente, ele teria botado uma máscara porque os chineses são perigosos, ou tentando uma narrativa mais ou menos nesse sentido, quando, na verdade, a imagem original não mostra nada disso. Essa máscara foi colocada artificialmente por um programa de edição de imagem no rosto desse político.
Conteúdo fabricado, que podem ser... Esse é um conteúdo, por exemplo, feito também em, digamos, num software, num programa de edição de imagens, que utiliza cores, utiliza uma mensagem, expressões super fortes para dar uma sensação ou de emergência, ou de emergência, de urgência, de perigo, né? Dizendo que o coronavírus ele é a mistura da gripe aviária com o HIV, né? Então é um conteúdo totalmente fabricado digamos, em laboratório, digamos. Também, para finalizar, a gente não pode esquecer dos memes, né? Os memes eles têm um poder de passar uma mensagem de maneira muito rápida e muito profunda nas pessoas, porque ele gera um conteúdo puramente, digamos, majoritariamente emocional. Então, ele pode, às vezes, fazer com que as pessoas induzam coisas que nem elas se dão conta de que estão sendo induzidas a pensar. Ele pode gerar sensações de raiva, de desespero, de talvez curiosidade, né? Então, por isso, muitas das vezes eles são virais, né? Porque a pessoa tem uma reação emocional e quer compartilhar, quer se expressar sobre aquilo, quer mostrar para alguém, né? Esse vírus, por exemplo, esse meme, ele tem duas teorias de conspiração em uma imagem só, que é uma teoria, primeiro, de que as vacinas são digamos, uma estratégia de algum poder obscuro de contaminar as pessoas ou de controlar as pessoas a partir de um ponto de vista biológico, e uma outra conspiração que diz que o coronavírus foi criado, é uma invenção do Bill Gates, por exemplo. Então, às vezes a pessoa olha isso e o próprio fato dela entender isso, o meme, já implica que ela está, de alguma forma, assimilando e estabelecendo uma afinidade com essas duas teorias de conspiração, mesmo se elas não tenham tido contato ainda com essas teorias de conspiração. Então, os memes, eles não são inofensivos, pelo contrário, são peças muito, muito perigosas, porque elas são muito emocionais e elas são capazes de transmitir, digamos, conteúdos de conspiração de maneira muito velada e, ao mesmo tempo, eficaz. Antes de passar para a próxima fase, para a próxima etapa do webinar, que a gente vai começar a tratar mesmo da coleta de notícias, eu vou abrir para perguntas ou saber do Sérgio se alguém perguntou alguma coisa nesse meio tempo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. A gente tem uma solicitação no bate-papo, porque uma pessoa que entrou depois e não viu a apresentação dos palestrantes. Se você quiser se apresentar, então, Sérgio. Deixa eu botar o vídeo aqui. Bom, eu sou o Sérgio Lide, que eu sou editor do Comprova, do projeto Comprova. Acho que isso basta, né, Pedro? Você pode falar, Pedro. Desculpa. Bom, eu sou o Pedro, eu trabalho na First Draft, sou gerente de apoio de projetos. E, bom, eu expliquei no início, a First Draft é uma organização com base em Londres, que luta contra a desinformação, colaborando com jornalistas, cientistas, treinando, fazendo projetos, por exemplo, como Comprova. E, bom, é isso. Esse webinar é sobre coleta de notícias na internet e monitoramento de conteúdos de desinformação em torno do coronavírus. Mais alguém, se quiser perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte, fica à vontade, senão eu vou seguir. Eu acho que pode seguir, não temos perguntas. Né? Tá. Bom, então vamos começar com palavras-chave. A palavra-chave, estabelecer uma lista de palavras-chave, ou como o Sérgio falou, se organizar para fazer palavras-chave, para buscar por palavras-chave, é importante. Então, primeiro, aqui algumas dicas para buscar sobre palavra-chave. A primeira é, utilize a primeira pessoa para encontrar relatos em primeira mão. Então, por exemplo, se você utilizar o primeiro... Desculpa, só um minuto. Bruno. Desculpa, o pessoal aqui em casa está fazendo barulho. Então, utilize a primeira pessoa para encontrar relatos em primeira mão. Então, você pode usar, tipo, eu encontrei, fui, vi, tal. Se você quiser buscar, né, conteúdos que estão na internet em primeira mão. Você pode incluir palavrões e expressões idiomáticas para encontrar reações de ódio, raiva, surpresa. Você pode pensar sobre gírias em diferentes regiões do país. Então, se você quiser procurar um conteúdo talvez em São Paulo, isso vai ser diferente do conteúdo encontrado no Rio, né? As palavras que vão definir esses conteúdos vão mudar.
também considere incluir erros de ortografia. Bom, aqui está uma lista, por exemplo, de palavras-chave que a gente usa. Bom, aqui estão não em português, mas basicamente o que a gente faz é fazer uma lista dessas palavras-chave, organizar elas, talvez linkar, relacionar elas com atores de desinformação. E, bom, para depois fazer o monitoramento. Faz parte da parte de planejamento. Bom, depois você pode pensar sobre quais lugares da internet as pessoas estão veiculando certo tipo de informação, certo? Bom, então você vai fazer, né, que tipos de palavras-chave, por exemplo, se disseminam em que tipos de redes sociais. Pense sobre diferentes recursos e plataformas sendo utilizados pelas pessoas, né, em que tipo de plataforma se dissemina qual tipo de conteúdo. Então, por exemplo, talvez no TikTok seja uma plataforma onde se dissemine mais conteúdo de sátira, digamos, enquanto no Twitter seja conteúdo com mais, digamos, com potencial, com queiram dar uma sensação de seriedade, digamos, né? Talvez no YouTube tenham conteúdos, né, mais audiovisuais que queiram se viralizar de maneira mais rápida. Bom, aqui um exemplo de utilizar a primeira pessoa, por exemplo, para encontrar alguma coisa. Então, isso aconteceu com a minha irmã, né? Então você pode usar realmente o pronome minha. Estou tendo dificuldades em ser atendido no hospital, também pode ser uma expressão que você pode buscar. Então, bom, isso. Você sempre, se você quiser buscar uma coisa de primeira mão, uma pessoa que teoricamente é uma testemunha ocular de alguma coisa, você pode usar sempre, referir isso à primeira pessoa. Bom, as palavras-chave mudam com o tempo também. Então, se você tem aqui, por exemplo, o CCP vírus, Kung Flu, One Flu, que são palavras-chave que eram sempre relacionadas a uma teoria de que os chineses estavam por trás do coronavírus, já haviam causado isso de propósito e tal. Então, se você ver, essas palavras-chave foram mudando com o tempo. Uma foi transferida para a outra. Então, se aqui, por exemplo, no início por volta do dia 10 de março, era o OneFlu, já no dia 18 de março, a mais usada é Kung Flu. Então, essas palavras-chave que a gente vai fazer nessa lista daqui, elas nunca são estáticas. Antes de passar para operadores lógicos, que é uma parte já um pouco mais técnica, eu vou abrir para perguntas de novo. Se alguém estiver. Ou se você quiser comentar alguma coisa, Sérgio, também, fica à vontade. Não, sem comentários. Agora acho que temos uma pergunta, só um instante. Há alguma rede social em que há maior disseminação de informação falsa, como o Facebook ou o WhatsApp? Eu acho que depende muito do país, do contexto, do que tipo de informação. Se você quiser falar alguma coisa sobre o Brasil, Sérgio, sobre isso. Sim, a gente nota que algumas coisas escolhem, alguns temas escolhem determinadas plataformas, né? Agora, por exemplo, eu não vou dizer que isso é a totalidade, mas agora, por exemplo, no que a gente recebe pelo site como sugestão de verificação, pelo site do Comprova, mais de 80% é WhatsApp e Facebook. E o WhatsApp em torno de 70% mais ou menos são as sugestões que as pessoas mandam, coisas que elas recebem e encaminham para a gente. Isso não quer dizer que circule mais pelo WhatsApp, quer dizer que aquilo que elas recebem por WhatsApp, elas têm mais dúvida, né? Agora, por exemplo, a gente tem encontrado pouca coisa no Instagram. E o Instagram, no ano passado, ele foi muito fértil em várias coisas, né? Twitter também tem sido muito utilizado para fazer disseminação desses conteúdos, e a gente vê menos YouTube agora do que viu nas eleições. Então, há uma variação grande nesse aspecto, assim, mas é muito variável mesmo o que aparece, o que é disseminado nas plataformas. Obrigado, Sérgio. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, vou seguir. Pode seguir. Vou seguir, então.
Bom, operadores lógicos, em inglês a tradução é Boolean Operators. Eu, em vez de traduzir para Boolean, operadores Boolean, eu botei mais operadores lógicos. Operadores lógicos são, digamos que funções, conectores que você pode botar entre as palavras-chave para melhorar a sua busca, tá? Então, eles permitem conectar, separar ou, digamos, excluir, digamos, tá? Eles funcionam no Twitter, no Reddit, no Google, LinkedIn e no YouTube Advanced Search, na busca avançada do YouTube, tá? Como eles funcionam? Por exclusão, disjunção e união. Infelizmente, eles estão em inglês. Ainda não existe, assim, pelo que eu sei, na maioria das plataformas não estão presentes em outras línguas. Então, vocês vão ter que usar as palavras em inglês, que é or, and, ou, isso que não é inglês, que é o menos, tá? Então, se eu buscar COVID or president, é como se eu dissesse, eu quero buscar todos os resultados que tem COVID ou presidente. Então, eu estou unindo tudo que tem presidente com tudo que tem COVID. Se eu botar COVID and presidente, eu vou ter simplesmente os resultados que tem COVID e presidente juntos. Então, vão ser menos resultados, obviamente, certo? COVID menos presidente, eu vou buscar todos os resultados que tem COVID, excluindo aqueles que tem presidente também, tá? Eu vou dar uma série de exemplos para a gente entendendo melhor. Então, COVID and China. Retorna apenas resultados que mencionam os dois termos. COVID or coronavírus. Retorna resultados que mencionam qualquer um dos dois termos. Michelle menos Obama. Vai encontrar todas as Michelles menos a Michelle Obama. Eu botei Michelle porque a nossa primeira dama também chama Michelle. Então, às vezes, numa busca, se você quiser fazer uma busca por Michelle, mas quiser filtrar, não misturar as coisas, por exemplo, isso é uma função. Então, o menos, que é o exclusão, ele vai ser muito útil sempre quando você estiver fazendo uma busca que é muito, digamos, que tem muito barulho, muito suja, com muitos resultados. Aí você pode ir excluindo resultados que não fazem parte do que você quer achar, tá? Depois tem o asterisco, digamos que ele é um operador global. Então, Manif e Brasil vai encontrar todos os resultados por manifestação. Tudo que tem Manif, não importa o que tenha depois, vai ser encontrado. Então vai ser manifestação, manifestante, manifesto, qualquer coisa que tenha manif e Brasil, no caso. Então vocês podem misturar esses operadores, tá? Numa mesma busca. Exemplo. Aqui eu busco COVID asterisco, então eu vou achar COVID-19 ou se é só COVID, certo? Porque eu quero achar os dois. Então, por exemplo, se você vê aqui COVID-19, aqui é só COVID a palavra, ou aqui COVID também. Tá? Então, o Covid vai achar todos os Covid. Quero que tenha Brasil, quero que tenha China, quero que tenha mentira e quero excluir todos os resultados que mencionem o nome do presidente, Bolsonaro. Então, aqui eu vou achar simplesmente tweets. Como eu falei, isso funciona em várias plataformas. No Twitter é uma delas. Ou achar tweets com essa regra. Que tenha Covid ou Covid-19, que tenha Brasil, que tenha China, que tenha mentira e que não tenha Bolsonaro. Tá? Você pode misturar os dois, and, or, e or. Então, por exemplo, se eu boto Rio de Janeiro, or São Paulo, and Covid, então eu vou achar o quê? Covid tem que ter, né? Porque é and Covid. Logo, vai poder ter ou São Paulo ou Rio de Janeiro. Então aqui, por exemplo, a gente achou um tweet da FP, Rio de Janeiro, Covid, e um segundo tweet, Covid, São Paulo. Tá? Então esse é um exemplo de como unir dois operadores. Um operador de disjunção, que é o OR, e um operador de união, que é o AND. Tá? Só para vocês verem de novo. AND junta, OR. Não, AND separa, OR junta tudo, e o menos exclui um termo específico. Tá? Bom, antes de a gente entrar na busca avançada do Google, que a gente vai seguir usando os operadores lógicos também, eu vou abrir para perguntas de novo, ou se o Sérgio quiser comentar alguma coisa. Não, tem uma pergunta aqui perguntando se o material vai estar disponível em algum lugar para consulta posterior.
Sim, ele Assim vai... no YouTube, né? Exatamente, vai estar disponível no YouTube provavelmente ainda essa semana, sim. Aí você pode compartilhar com seus colegas, amigos, família. A gente depois compartilha no Twitter do Comprova o endereço e acompanhem se vocês puderem seguir e acompanhar, ok? Pedro, outra pergunta. Os comandos AND ou OR só funcionam em caixa alta? Sim, isso é importante. Depende do sistema de busca, mas assim, por exemplo, hoje eu estava testando no Twitter e o Twitter não reconhecia se eu botava em minúscula. Ele realmente, se você bota em minúscula, ele acha que você está buscando pela palavra AND. Então, realmente, eu não sei se isso serve para todos eles, eu acho que para a maioria, sim. Eu acho que o Google também é a mesma coisa. Então, eu diria, assim, que por via das dúvidas, porque pelo menos para algumas plataformas isso é relevante, então eles são sensíveis ao maiúsculo, então sim, eu diria que sim, botar maiúsculo no AND e no OR. E aqui outra pergunta, se seria possível compartilhar os slides no SlideShare, por exemplo? Infelizmente, a gente não tem compartilhado slides, isso faz parte de uma decisão interna da First Draft. O que a gente vai fazer, que assim, dá mais ou menos... Bom, não dá no mesmo, mas que é semelhante, que é o jeito que a gente encontrou, que é eficaz para a gente, de compartilhar isso, botando esse vídeo mesmo do webinar no YouTube, onde vão estar os slides, né, por consequência. Tem mais alguma coisa? Perfeito. Não temos mais nenhuma. Você quer comentar alguma coisa, Sérgio? Não, apareceu mais uma. Ah, Só um pouquinho. Não, é só um agradecimento. tá. Então, gente, Não, pode operadores de seguir. busca... Posso? Tá, obrigado, Sérgio. Operadores de busca avançada no Google. Tá? Bom, tem 4 tipos de operadores que eu queria destacar para vocês, que um é o file type, que é o quê? Buscando file type, 2 pontos, e o fim do arquivo, vocês vão encontrar somente arquivos do tipo PDF, ou desse tipo que você está buscando. Então, se eu botasse aqui XLS, doc, eu vou encontrar na busca simplesmente resultados que são esses arquivos mesmo. Eu vou dar um exemplo, tá? Site. Você vai buscar num site específico. Então, se eu quero uma informação que eu quero que esteja que venha do site do governo federal, eu boto o endereço web do governo federal, gov.br/planalto. Cachê. Muitas vezes, alguns conteúdos de algum website que a gente quer achar, ou que a gente quer buscar, ou né, basear nossa verificação sobre, às vezes mudam ou arquivam os conteúdos. Então, o cachê é uma versão do Google que guarda uma ferramenta do Google para guardar versões antigas do site. Então, se você botar cachê mbl.org.br, que é um site específico que tem uma história de mudar post ou de apagar post, então você pode botar cachê mbl.org.br e depois a sua busca. Então, você vai buscar, digamos que, versões mais antigas, arquivadas desse site, que são diferentes, talvez, da versão atual. Se existe algum caso, por exemplo, que a versão atual não mudou ou algum conteúdo foi excluído, tá? Depois tem o before e o after. O before, ele também, infelizmente, tem que ser em inglês. Ele vem de antes. Então, se você faz a sua busca e adiciona isso, eu quero que seja antes de 1 de janeiro de 2020, você só vai achar conteúdos antes de 2020. E o after, você pode botar para conteúdos depois de tal data. Você pode tanto botar uma data específica quanto um ano específico. Não muda, ele atua para os dois. A busca avançada do Google já faz isso através da seleção lá de ferramenta e tal. É simplesmente uma maneira mais prática, mais rápida que você pode ter ali de ir buscando e encontrando de maneira mais rápida, só para agilizar esse trabalho de vocês. Já o file type, por exemplo, a busca avançada na interface visual, eu acho que não te oferece. Nem o site. E tampouco o cachê. Então vamos para exemplos mais concretos. Então, aqui o que eu fiz? Eu busquei site do Planalto, file type PDF,
e depois Covid. Então, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo simplesmente documentos PDF do site do Planalto que mencionem Covid. Então, aqui, se vocês veem as buscas, ó, todos são arquivos PDF. Todos vêm do site do Planalto. E todos mencionam Covid. Vocês podem achar isso para buscar documentos oficiais, tabelas de gastos, comunicações entre entidades, por exemplo. E aqui também você pode adicionar os operadores. Tá? Eu poderia botar Covid com asterisco para buscar todos os Covid possíveis. Covid and, não sei, and FUNAI, por exemplo. Tá? Então, eu estou simplesmente adicionando camadas, mas todos esses operadores, a maioria deles, na maioria dos casos, esses operadores dessas funções, eles são cumulativos. Você pode ir juntando eles e criar a sua mega busca de palavras-chave, tá? Bom, outra coisa que eu ia ressaltar é para vocês prestarem atenção em conteúdos padronizados. Então, eu buscando para fazer esses slides, comecei a ver que minha amiga acabou, ou minha amiga, simplesmente só minha amiga, e coronavírus, e hospital, e sintomas, era um tipo de padrão, que tinha vários tweets que mencionavam essas palavras, e muitos deles tinham um conteúdo que era, assim, duvidoso, ou no mínimo duvidoso, digamos. Então, aqui estão os resultados. É uma corrente de WhatsApp, teoricamente, um screenshot de um WhatsApp, depois uma pessoa acusando que a amiga acusando o hospital de não atender ela. O terceiro, a mesma coisa. Então, você pode ver que são mensagens que têm, digamos que um padrão, né, de formulação. Muitas dessas mensagens, às vezes, são iguais. Mas esse exemplo que eu busquei de propósito um exemplo onde o conteúdo não é igual, mas que através de palavras-chave você pode detectar que ele tem um padrão. Todos eles mencionam que a minha amiga, né, minha amiga acabou de fazer tal coisa, mencionam hospital, mencionam sintoma e mencionam coronavírus. Então, esses conteúdos são especialmente perigosos, porque eles se espalham muito rapidamente, tá? E se geralmente eles já estão, se existe um padrão, é porque já foi, digamos que, testado, já foi testado que eles funcionam, senão já não seria um padrão. Então, muitas vezes, quando você detecta um padrão, você já está se deparando com um conteúdo que já foi viralizado ou que tem potencial de viralização grande. Tá? Bom, agora para ir já quase a última parte do webinar, que já é a parte mais de monitoramento. Se vocês tiverem qualquer dúvida agora sobre essas funções de busca avançada, sobre os operadores lógicos, sobre, bom, o que quer que seja, vocês podem perguntar e, bom, isso eu vou tentar responder, eu e o Sérgio. Não temos perguntas, Pedro. Tem perguntas? Então eu vou continuar, gente. Sem perguntas. Tá bom. Se tem alguma coisa que você queira comentar, Sérgio? Não, pode tocar. Tá. Apareceu uma pergunta, Pedro. Ah, sim? Qual? As buscas só ocorrem em postagens públicas, né? Sim, assim, postagens públicas. É que as plataformas onde realmente esses operadores funcionam, que é o Reddit, o Google, Twitter, sim, são plataformas públicas, né? Você pode encontrar uma conta fechada de Twitter, obviamente não vai aparecer, mas esses operadores são mais para, realmente sim, para redes sociais que são abertas, em geral, que incentivam os usuários a manter os seus posts públicos. Sim. E no Google, que não é uma rede social, no caso. Tem mais alguma coisa? Não, nenhuma. Tá. Gente, monitoramento. Bom, vou dar para vocês algumas ferramentas. Primeiro é o Google Notícias, que é por mais que pareça assim, é uma coisa bem, eu acho, para mim, assim, eu acho bem útil, interessante. Então, vou te dar alguns operadores. Esse operador do Google Notícias, por exemplo, que eu uso bastante, que é o when, tá? Então, o when é quando, né? Quando você vai buscar a notícia. Esse é o site do Google News. Então,
O H é para hora, o D é de dia e o M é de mês, tá? Então, o N, 1H, coronavírus, or COVID, com o asterisco, o que ele vai fazer? Ele vai buscar qualquer notícia na última 1 hora que mencione coronavírus ou COVID, tá? No Google Notícias, aqui do lado, tem uma barra onde você pode escolher a língua ou o lugar. Você pode botar Brasil ou algum outro país, ou também botar global, né? Essas duas palavras são globais, então eu poderia estar utilizando também não só uma busca em português, nesse caso que estava até português de Portugal, mas poderia estar buscando pelo mundo inteiro. Notícias de última hora do mundo inteiro, ou notícias nos últimos 2 dias, ou X dias, né? Aqui eu botei 1 hora, mas poderia ser 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Qualquer número com H, né? Antes do 24, a partir de 24 já teria que botar um D, né? Porque seria um dia, para ir buscando notícias, tá? Bom, o Google Alerts também é bem útil. Então, simplesmente você entra no site do Google Alerts, google.com.br/alerts, alerts em inglês. E, bom, e lá você pode fazer uma busca utilizando esses operadores e receber um alerta por e-mail sempre que tem uma notícia ou um blog que publique alguma coisa sobre esse tipo. Então, no caso, eu botei Covid estrela, porque eu quero Covid-19, quero Covid o que seja, or coronavírus and China and Brasil. Então, tem que ter China, tem que ter Brasil e pode ser Covid ou coronavírus. Então, toda vez que algum blog, seja um blog mais assim informal, o Google não é 100% efetivo, mas assim é bastante efetivo. Então, quando um blog que tem audiência publica um conteúdo que tenha Covid ou coronavírus, China e Brasil, eu vou receber um e-mail e vou ficar sabendo. Então, você pode também fazer lá nas ferramentas para receber um e-mail por dia com todo o resumo, sempre que acontecer, você vai vendo qual é o melhor jeito para você. Mas é um jeito bem legal você fazer uma busca interessante, usando palavras-chave que te interessam, manejando os operadores de maneira também que te interessa. Você pode melhorar, digamos, que o seu monitoramento. E assim, é algo bem simples de se fazer. É uma ferramenta do Google, você vai lá, cadastra, ele vai receber por e-mail e é super legal, eu gosto. Bom, as listas de Twitter, né? Que serve para você monitorar contas de organizações, ver conteúdos de contas sem necessariamente seguir essas contas. Dá para você compartilhar com colegas de trabalho, até família, se de repente se interessar. E no ponto 4 aqui é um jeito de você buscar lista no Google. Lembra da função site? Então, você bota site, twitter.com/estrela, porque é asterisco, porque a gente quer buscar qualquer perfil /list. Se fosse de um perfil específico, esse link seria twitter.com/nome do usuário /list. Aqui a gente bota estrela porque pode ser qualquer usuário. A gente quer buscar todos os usuários. Então a gente bota site twitter.com/estrela/lists, por exemplo, coronavírus. Então você vai achar as listas de Twitter todas que mencionam, que tem no nome ou que mencionam na descrição coronavírus. Isso você pode botar você pode também botar os operadores and e or para buscar exatamente o que você quer. Eu quero coronavírus, mas não quero, não sei, Portugal. Quero Covid, mas não quero presidente. Ou quero coronavírus e Covid, para buscar listas, tá? Uma vez que você tem na lista, a gente aconselha isso. Vocês seguirem bastante listas no Twitter, o máximo que vocês puderem, e organizar também quais listas servem para quais coisas especificamente, quais são as pessoas, os atores por trás dessas listas. Elas podem ser listas tanto de informação confiável, para vocês guiarem o trabalho de vocês, quanto também de informação enganosa ou informação, né, desconfiável, digamos, para vocês fazerem esse monitoramento de conteúdos potencialmente falsos. O CrowdTangle é uma ferramenta de análise de redes sociais, tá? Cujo dono é o Facebook. Eles recentemente, com o fenômeno do coronavírus, eles disponibilizaram algumas das funções que eles davam como acesso restrito para membros. Eles deram isso para o público em geral, tá?
As vistas públicas lá são organizadas por região, país, e mostram os conteúdos de organizações estatais, a Organização Mundial de Saúde, políticos, e também eles fazem, digamos que ressaltam também, digamos, discussões que estão, digamos, mais inflamadas nas redes sociais entre usuários, entre membros do público em geral. O link é meio complicado para acessar isso, então, para vocês lembrarem e para vocês anotarem, para vocês acessarem, eu botei nesse link aqui, que é um diminuidor, né, de URL, que simplesmente é o frama.link/CT Brasil, tá? Lá vocês vão ver uma tela como essa, né, que vai ter uma coluna de Instagram, uma coluna de menções no Facebook, contas públicas, contas governamentais, mídia brasileira, etc. Tá? Então, ele te dá informação em tempo real sobre o que está acontecendo. Obviamente, a informação é curada por quem montou essa vista, né? Essa vista pública, mas, assim, uma ferramenta interessante, um recurso interessante assim, para se manter atualizado sobre o que está acontecendo. Não só para encontrar informação confiável, quanto para encontrar também conteúdo desinformativo, ou potencialmente desinformativo. Bom, esse é o link, tá? Bom, outras ferramentas. A gente tem o PicPanzé, que ele fornece dados sobre o uso do Instagram. Tem o VidNice, ele ajuda a monitorar o que acontece nos vídeos do TikTok. E tem o TrackReddit, que é um sistema que ajuda a monitorar o Reddit, porque o Reddit, ele naturalmente, o Reddit como plataforma em si, ele não fornece como ferramentas muito boas, ou meios muito bons de você monitorar, de buscar e tal. Então, o TrackReddit, ele ajuda bastante a fazer essa busca, como um acessório para busca que já existe no Reddit, mas que não é tão eficiente. Vou deixar para vocês aqui um tempinho para vocês anotarem aí para poderem buscar. PicPanzé, o VidNice e o TrackReddit. O Google Trends também botou à disposição. Para quem não conhece, o Google Trends é uma ferramenta do Google que serve para você analisar tendências. Tendências a partir de buscas feitas no Google. Tá? Então, geralmente, o Google Trends você pode entrar, botar uma keyword, uma palavra-chave específica, uma combinação de palavras-chave específica, para ver que buscas foram feitas. Ele te mostra um gráfico e tal. Recentemente, o Google Trends botou à disposição do público já digamos que um painel para buscar coisas específicas, informação específica sobre o coronavírus no Brasil. Funciona para vários países. O link que eu botei aqui, frama.link/Trends Brasil. Ele já é a visão, o painel do Brasil. Se quiserem para outros países também, vai ter lá um botão lá embaixo, na tela, com umas bandeiras, você pode escolher o país. Eu já botei aqui o link para vocês acessarem o do Brasil. Lá, o que vocês vão encontrar? Vocês podem saber desde principais perguntas do coronavírus nos últimos dias. Então, por exemplo, eu botei isso lá hoje. Como surgiu o coronavírus? Quando será o pico? Quando o coronavírus vai acabar? Como é feito o teste do coronavírus? Como está o coronavírus no Brasil? Tudo isso localizado no Brasil e a partir de buscas feitas no Google. Tá? Aqui mais aqui são perguntas, tá? Aqui são buscas em geral. Então, o que fazer na quarentena? O que fazer em caso de suspeita? Então, isso pode não só ajudar vocês a saberem o que as pessoas querem saber, qual é a dúvida delas, quanto também ajudar vocês a partir disso a preparar, digamos que, respostas a essas dúvidas, certo? Porque o período do coronavírus é um período muito cinza no sentido da informação, que não se tem muita informação assim 100% digamos que acurada, né? É um período de indecisão até científica e acadêmica sobre o que é o vírus, como curar, como se espalha, né? Então, até por isso que é um terreno muito fértil para que a desinformação se espalhe. Então, aqui, nesse painel do Google, por exemplo, ele é bem útil porque ele vai te dizer o que as pessoas estão interessadas em saber sobre o vírus e quais são as dúvidas delas, quais são os vazios, que elas querem, o que elas não têm resposta e que podem ser... e a partir disso, elas podem encontrar respostas, digamos que enganosas, né? Quando você deixa uma pergunta sem resposta na internet,
as pessoas muitas vezes vão continuar buscando, até encontrar uma teoria que, né, de conspiração ou uma teoria de engano que vai dar uma resposta para o que elas querem. Então, isso ajuda muito digamos, essa ferramenta seria muito bem utilizada se pudesse ser utilizada pelos jornalistas para não deixar que esses vazios acontecessem, para dar informação para as pessoas sobre essas coisas que elas têm dúvida e não estão conseguindo encontrar resposta. Então, esse painel aconselho bastante. Eu botei nesse link também, frama.link/Trends Brasil. Vocês vão ver se vão clicar e vão ser redirecionados ao link do Google Trends. Era um link muito grande, então eu acabei botando nessa coisa menor, tá? Bom, antes de a gente finalizar, alguns princípios éticos ao monitorar grupos fechados. Se você entra numa comunidade de Reddit, se você faz parte de um grupo de Facebook fechado ou mais restrito, um grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Se você está lá para poder investigar coisas, para poder saber o que as pessoas estão pensando para publicar depois, tem alguns princípios éticos que a gente aconselha, né? São mais perguntas que não tem, assim, não tem nenhuma resposta específica, mas são, assim, questões que vocês devem, assim, que a gente aconselha que vocês levantem, né, que tem uma resposta para isso, né, que vocês façam de maneira consciente, digamos, que o monitoramento de grupos fechados, de comunidades fechadas na internet, se é o caso que ou vocês já estão ou virão a participar de um grupo fechado, de WhatsApp, de Facebook, do que seja, para poder fazer uma investigação. Bom, primeiro, você precisa realmente fazer parte desse grupo, né? Para fazer a sua investigação é essencial fazer parte desse grupo. Qual é a sua intenção, né, nesse grupo? Quanto a sua informação pessoal você está disposto a compartilhar com os membros desse grupo? O que das fontes desse grupo, né, dos outros membros desse grupo, o que você vai compartilhar com o público na hora que você publicar a sua investigação? O quanto também, né? Qual o tamanho do grupo? Se é um grupo muito restrito, se é um grupo de 2 pessoas ou 3, talvez seja mais perigoso ou menos perigoso. Se é um grupo maior, digamos que o conteúdo não é tão, digamos, ou o conteúdo não é tão restrito, ou seja, mais difícil de te identificar, né? Levar isso em conta também. Se você quer publicar alguma coisa a partir do que você achar nesse grupo, você vai deixar isso claro para os membros ou não, né? É uma decisão que você deveria tomar. Se você revelar suas intenções de publicar alguma coisa, você seria vítima de ataques? Não é? Seria beneficial ou não para você mencionar né, a sua verdadeira intenção nesse grupo? Também é algo a se pensar. E, finalmente, o quanto do seu método, né, você vai revelar para o público na hora que você investigou. Você vai dizer para o público, não, realmente eu me infiltrei, ou entrei, ou fiz parte sem que os outros soubessem, ou entrei num grupo e contei para todo mundo que eu ia fazer uma matéria, né? Então seria bom você planejar, tomar uma decisão sobre isso antes de você começar essa empreitada, né? Quanto você vai, né, informar o público sobre os seus métodos de investigação. Finalmente, isso onde encontrar informação fiável, né? Não confiem sempre em gráficos, né? Porque os gráficos, muitas vezes, como eu dei o exemplo antes, se baseiam em coisas que parecem bem sólidas, porque é um gráfico, mas nem sempre. Sempre buscar departamentos e agências do governo, buscar informação de ONGs e agências internacionais, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde. E sempre também, isso vale a pena ressaltar, que é sempre buscar instituições acadêmicas, especialistas científicos, mesmo que podem dar não só análises científicas, né, uma visão, um panorama científico sobre o vírus especificamente, ou sobre o que o vírus acarreta, mas também que possa te guiar com dados, dizer, não, tal estudo já foi feito e está aqui, ou tal estatística já foi feita e você pode achar em tal lugar, né? Então é isso, que os cientistas possam ajudar não só com análise, com opiniões bem embasadas, mas também que eles possam ajudar os jornalistas com dados ou com informação sobre onde e como os jornalistas podem encontrar dados que sejam realmente uma evidência científica para a investigação que eles estão fazendo sobre o coronavírus. A gente vai terminando, vou deixar vocês com uma caixa de ferramentas, que a gente chama de recursos para jornalistas.
que aí são vários links com ferramentas e tal. Eu vou dar uma lida em geral para vocês na hora. Antes disso, eu vou só perguntar se vocês têm mais alguma pergunta, querem comentar mais alguma coisa, se o Sérgio quer comentar mais alguma coisa. Temos perguntas. Tá. Se tem algum e-mail institucional que possa ser disponibilizado para futuras dúvidas em relação ao webinar. A gente está aconselhando qualquer comunicação feita com a gente depois do webinar ou baseado no webinar, vocês podem fazer pelo Twitter. O se eu boto o mouse lá embaixo, bom, na parte ali esquerda embaixo da tela, vocês vão ver que nosso tweet é o First Draft News. Vocês podem perguntar por lá, mandar uma mensagem privada ou mandar uma menção. O Twitter do Comprova também, eu acho que é simplesmente Comprova. Podem também ir lá perguntar para o pessoal do Comprova. Fiquem à vontade. Mas a gente já está aconselhando para poder controlar melhor que os contatos sejam feitos através do Twitter. Por favor. Será um prazer responder qualquer eventual questão, dúvida ou proposta. Outra aqui, Pedro, se os sites de ferramenta listados são de acesso gratuito. Do Estado? Listados. Da tua apresentação. Ah, sim, são todos gratuitos. Nenhum deles é pago. Um deles, que é o CrowdTangle, ele não é aberto ao público. Não, esse site específico é uma visão dele feita para ser pública, mas o CrowdTangle, você tem que mandar um e-mail para o CrowdTangle. No site dele, se vocês forem no site lá e buscarem contato e tal, vocês podem mandar um e-mail e para pedir acesso. Você fala que você é um jornalista, que você precisa e tal, explica, e em geral eles dão acesso. Mas essa das ferramentas todas que eu falei é a única que não é aberta e grátis. Porque ela é grátis, mas é fechada. Aqui tem um outro usuário que enviou um link, mas eu pediria que ele colocasse o link no bate-papo, porque não tem como passar aqui é o link para receber newsletter do Google Trends. Será que eu consigo... Você consegue exibir a tela? Deixa eu ver aqui. Abrindo... E aí tem uma outra que eu posso ir falando? Pode, eu não consigo. Se você quiser, o link é muito difícil, você pode assim, às vezes, só ler o link? É difícil, bem difícil. Ele é de um formulário. É que para eu ver o chat tem eu não monte consigo. A outra é se é possível filtrar as buscas por cidade, ou seja, usar a info da bio da pessoa para usar como filtro e encontrar postagens sobre o assunto X publicadas por pessoas numa cidade especificamente. Tem uma ferramenta de Twitter, que é o TweetDeck, que dá para você fazer isso no Twitter. Dá para você botar uma localização, sim. Mas ele só vai pegar... Todos esses sistemas de buscar por cidade, eles vão depender do usuário ter ativado a geolocalização dele na hora de postar. Você sabe quando um tweet, por exemplo, vem postado de tal lugar. Só vai encontrar tweets de usuários que fizeram isso. O TweetDeck é uma ferramenta que faz isso. Se você quiser filtrar por informação que contém no perfil dele, você teria que fazer a busca e botar o nome da cidade na barra de busca, e poderia funcionar em alguns casos. Não sei, provavelmente não em todos, mas em alguns. Tá? Essas buscas, né, Pedro, essas buscas no Facebook por perfis e tal, elas eram muito fáceis de fazer até um determinado momento acho que do ano passado, que o Facebook, por conta de políticas de privacidade, fechou acesso a esses conteúdos. Então, a gente conseguia fazer uma série de buscas em perfis que nos davam uma série de possibilidades de investigação, mas isso agora foi tudo fechado. Exatamente. Então, eu gostaria que fosse melhor, mas porque eu sei agora, uma ferramenta que funciona, acho que hoje em dia, eu acho que é o TweetDeck, para tweets.
E mesmo assim não é 100% eficaz, porque ele vai só pegar tweets de pessoas que ativaram a geolocalização delas. O YouTube também permite que faça Ah, buscas é? de geolocalização. Tem uma ferramenta agora que eu casualmente estou esquecendo o nome, mas ele permite ir lá nas chaves de busca, dá para fazer, colocar um perímetro também, não estou lembrando agora como se chama a ferramenta, mas dá para fazer no YouTube também. Ah, legal, legal, bom saber. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da ferramenta. Tá vendo meus favoritos. Sim. E se alguém tiver mais perguntas, pode aproveitar esse tempo aí que o Sérgio está buscando a ferramenta do YouTube para perguntar. Eu tenho trocentas ferramentas aqui, então demora um pouquinho. Caramba. Não tem? Não achou? Não tô achando. Não tô achando, mas talvez pela busca avançada do YouTube consiga fazer. Bom, gente, desculpa, eu não estava preparado para essa pergunta e A gente pode botar no Twitter depois. é, eu acho que é melhor. Tá bom. Tem mais pergunta? Não, você é possível filtrar por cidade e deixa eu ver se no bate-papo tem aqui. Ah, tá, no bate-papo ele colocou para todos os palestrantes o link para acessar a newsletter do Google Trends. Ah, Obrigado. legal. Não Legal. posso falar o nome, mas obrigado. Obrigado E aqui igualmente. e é isso. Não temos mais. Tá. Gente, então para finalizar, tem esse site onde vocês podem acessar essa caixa de ferramentas nossa, que é o bit.ly/firstdrafttoolkit. Tem que botar o T maiúsculo, o D maiúsculo e o F maiúsculo, porque ele é sensível a maiúscula e minúscula, tá? Esse link. Aí vocês vão encontrar ferramentas de verificação de imagem, tá? Isso já fez parte do outro webinar sobre verificação, mas, bom, podem exercer a curiosidade de vocês para quem não teve no outro webinar. Ferramentas para extrair metadados de imagens, ferramentas para verificar vídeos, os dashboards, os dois links para os dashboards, para os painéis que eu mostrei agora no Google Trends e no CrowdTangle estão lá também. Algumas extensões para o Chrome, são uma extensão para arquivar, uma extensão para verificar. Isso também foi coberto mais no webinar de verificação. Ferramentas do Twitter, que é o TweetDeck, que eu mencionei agora, onde você pode fazer esse tipo de busca por geolocalização. Tweetonomy, também extrai estatísticas do Twitter, entre outros. Essa lista não está completa, então vocês podem ir a esse link, vocês vão encontrar várias ferramentas, muito mais do que essas, tá? Esse bit.ly, First Draft Toolkit, com T maiúsculo, D maiúsculo e F maiúsculo. O Pedro, Foi o contrário. Tem uma ferramenta, eu não sei se ela está funcionando ainda, mas ela ajuda a fazer essa geolocalização na busca, que se chama GeoSearch Tool de ferramenta. Ok. GeoSearch Tool. GeoSearch Tool. Isso. Ok. Se você quiser botar ela no chat também para as pessoas. Deixa eu ver aqui. Foi? Tô pegando aqui o
Ah, tá. Copiando o... Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a hora é agora. Ó, enviei o link lá. Ah, obrigado. Então é isso, pessoal. Se não tem mais perguntas, bom, tem esse site aqui também que é o firstdraft.com/coronavírus, sem o acento, tá? Bom, lá a gente tem vários recursos para jornalistas, infelizmente está em inglês, então tem ferramentas e guias, fontes de informação, informação sobre as plataformas, como as plataformas estão reagindo, Facebook, Google, por exemplo, Twitter. Tem uma base de dados de desmentidos já feitos por meio de comunicação sobre o coronavírus. Tem informação sobre os nossos cursos online. E tem links extras sobre coisas para ler sobre o coronavírus na internet. Esse firstdraft.com/coronavírus sem o acento. Muito obrigado. Eu sou Pedro Noel, da First Draft. Fui acompanhado pelo Sérgio Lidken, que é o editor do Projeto Comprova. Muito obrigado por participar desses webinars sobre ferramentas de monitoramento e coleta de informação online. Qualquer coisa, podem nos contactar pela nossa conta de Twitter, que é o @firstdraft. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu te agradeço, foi um prazer. Muito obrigado. Boa noite.